livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo de número 3, diz assim: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel ou um cordão de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Amém? Coloque a sua Bíblia no seu assento, feche os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor nesta noite, para que Ele venha continuar falando conosco. Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, nós entramos, Deus, na Tua presença em oração. Te louvamos e te agradecemos, porque estamos, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, com os nossos irmãos, porque sabemos, Deus, que esse é o melhor lugar que nós poderíamos estar nesta noite. E a minha oração, Senhor, é que o Senhor continue falando com cada um de nós, assim como o Senhor já falou através das canções, através das ministrações, mas que contudo, Senhor, nesta noite a Tua palavra seja pregada, que anuncie a Tua mensagem, que leve, Senhor, aos corações aquilo, Senhor, nesta noite que o Senhor quer falar com o Teu povo, assim como o Senhor já falou comigo, Deus. Usa a minha vida, eu me esvazio de mim, me perdoa os meus pecados, as minhas falhas, mas que nesta noite a Tua palavra vá e produza o fruto, ao qual, Senhor, ela será enviada nesta noite. Eu repreendo, Senhor, tudo que não provém de Ti neste lugar. Eu repreendo, Senhor, toda a tentação do maligno nesta noite, para que a Tua palavra vá e seja, Senhor, semeada nos corações, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Eu acredito que, se você tem mais de um ano de evangelho, você já ouviu essa ministração, você já ouviu alguém pregar sobre as águas do rio de Ezequiel. Esse texto, ele nos faz referências às fases da nossa vida cristã. Esse texto é uma simbologia, é Deus mostrando para Ezequiel em visão uma simbologia daquilo que um cristão ele deve ou deveria viver com Deus. São superfícies espirituais que Deus quer que eu e você venhamos explorar, conhecer, desfrutar, aprender durante a nossa caminhada com Deus. Amém, queridos? Isso não é uma historinha, não está aqui só para você ficar, uau, que interessante, que Ezequiel viveu. Não, isso que está aqui não foi só para Ezequiel. Isso que está aqui é algo que Deus espera que você também entenda e que você também deseje viver aquilo que Ezequiel viveu e experimentou há muitos anos atrás. Então, essas superfícies espirituais que Deus ele mostra para Ezequiel são superfícies espirituais que demonstram as fases que nós passamos com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, se assim você achar melhor. As águas no tornozelo, elas fazem referências às pessoas, e que hoje em dia, infelizmente, as igrejas estão cheias delas, pessoas que vêm ao culto, gostam da palavra, até escutam louvor, pessoas que gostam do ambiente, né, evangélico, gostam de falar frases, glória a Deus, aleluia, amém, você é uma bênção. Até tem o jargão cristão, se veste de cristão, frequenta o culto, mas quando acaba o culto, que ela vai para casa o dia seguinte, a vida dela continua da mesma forma, porque as práticas são as mesmas, os pecados são os mesmos, as vontades, os desejos, os erros continuam sendo os mesmos. Essas pessoas, elas até conseguem molhar os seus tornozelos, e elas sentem o frescor da água,
Já viu aquelas pessoas que quando as coisas apertam, elas correm para a igreja, elas correm para o culto, elas pedem oração, elas ligam para a pastora, porque elas sabem o que tem nessas águas. As pessoas que vivem nos tornozelos, elas vivem olhando para a profundidade e até às vezes elas olham e admiram aquilo que está diante delas, mas elas não têm coragem de andar mais um pouquinho. E aí elas vão passar a vida inteira na beira do rio. Você conhece alguém assim? Porque, irmãos, profundidade espiritual, profundidade com Deus não tem nada a ver com tempo de cristão. Às vezes a gente confunde, né? Eu tenho muito tempo na igreja, eu tenho muito tempo de evangelho, eu já sei tudo, já vivi tudo. Irmãos, tem gente que está 20 anos no evangelho e só molhou o tornozelo. Tem gente que tem pastor, eu vou ser mais ousada, tem pastor, ministro, que até hoje só molhou o tornozelo. Porque isso não tem nada a ver com tempo, tem a ver com atitude, tem a ver com desejo, tem a ver com sede, tem a ver com a alma que deseja, que sabe? E hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão se limitando, estão se saciando apenas em molhar os tornozelos. Ai, que culto maravilhoso, que palavra! Nossa, o louvor hoje foi uma bênção, eu senti a presença de Deus, mas quando dá 9 horas, acaba o culto, que ela vai embora, parece que tudo aquilo que ela experimentou não serviu de nada, porque quando for amanhã, quando ela levantar, a vida dela vai continuar do mesmo jeito. Essas pessoas, esse tipo de pessoas, nunca vão passar para outra superfície, para o outro nível. Porque para isso, você precisa desejar mudar de vida. Você precisa desejar mudar a sua história. Você precisa desejar ir mais fundo, mais profundo. Mas por contrapartida, tem aqueles também que quando experimentam essas águas, porque ninguém chega na presença de Deus já no profundo, quando chega nos tornozelos, tem aqueles também que sentem o frescor das águas, que gostam, que ouvem a palavra, mas aquilo causa um impacto tão profundo, tão intenso, tão marcante na sua história, que ele pensa, se eu só molhei os tornozelos, o que será que tem mais à frente? Porque há uma sede, porque há um desejo, porque há uma fome, porque há uma vontade de conhecer mais. Se eu estou só tão pouco, se eu estou tão superficial e eu já estou vivendo e sentindo isso, e se eu for um pouco a mais além, o que será que tem lá na frente? Quem é você? Aquele que vai ficar nos tornozelos ou aquele que desejou andar mais um pouquinho? Por contrapartida, tem esses que experimentam e querem continuar. Por contrapartida, tem aqueles que bebem e continuam tendo sede. Que bebem e continuam desejando conhecer, experimentar, aprender, sabe? Que não se contenta com aquilo que já viveu, que não se contenta com aquilo que já provou, não se contenta com aquilo que Deus já deu, porque, irmãos, todo aquele que vai até a presença de Deus, Deus não dispensa de mãos vazias. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você tem sede, Ele vai derramar água sobre a sua vida. Mas esse texto é tão lindo, porque estas águas que agora estão no tornozelos e que aqueles que ficam à beira da margem, que não querem se comprometer, que se contentam com o culto, né? Que se contentam com... Irmãos, o mais medíocre que um crente pode esperar de Deus é um milagre. Você sabia disso? É a coisa mais medíocre. Porque milagre, você pode viver em qualquer lugar, até no mundo Deus faz milagre. Livramentos que Deus dá é milagre. Isso não tem nada a ver com estar com Deus, conhecer a Deus e ser aprovado por Deus. Não tem nada a ver. Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele quiser, na vida de quem Ele quiser, merecendo ou não a pessoa, crendo ou não.
Ele é capaz de fazer. Mas esses que experimentam estas águas, esses que experimentam esses tornozelos e que dizem, eu nunca senti nada assim. Eu nunca provei nada igual. O que será que tem mais à frente? E a Bíblia diz que o homem é levado a mais 500 metros ou 1000 côvados, se você preferir, como diz a palavra. E aí essas águas lhe dão nos joelhos. Irmãos, quando você vai para a praia, na praia eu sou da margem. Eu já vou confessar. Não gosto muito de água. Fico ali, molho o pé, dou uma voltinha, a onda bate. Quando eu vejo o Felipe ou o Samuel com as águas nos joelhos, eu já fico assustada. Porque eu olho assim, meu Deus, está fundo, volta, volta. As águas nos joelhos, você vai até correndo, não é? Você entra assim, não é? Correndo. Quando as águas estão nos joelhos, você não consegue mais correr. Porque você começa a sentir as suas pernas pesadas. Você começa a sentir o peso das águas nas suas pernas. Então você não consegue mais correr. Então, ou você se esforça para entrar na água, ou você volta para a margem. Quem entendeu? Porque chega uma hora que a gente aprende, conhece, se envolve, recebe, prova, e as águas estão nos joelhos. E agora? Eu vou ter que me esforçar para continuar, ou eu vou voltar? Águas nos joelhos, elas me lembram decisão. Águas nos joelhos, ela me lembra decidir continuar. Porque quando você está na beira, com as águas nos tornozelos, a caminhada é mais tranquila. Mas quando você chega com as águas nos joelhos, você vai perceber que a sua caminhada não vai ser mais tão fácil. Porque o peso das águas estão sobre os seus joelhos. Porque há uma responsabilidade, porque há um compromisso, porque lhe foi revelado algo, porque foi entregue algo na sua vida e essas águas começam a pesar. Essas águas começam a dar efeito no seu comportamento. E aí é o momento onde o cristão decide, ou ele volta para a beira e fica lá só na sombra e água fresca, ou ele assume e decide continuar nesse rio. Quem está entendendo? Quando o cristão decide que ele está com as águas nos seus joelhos, ele já está percebendo que as coisas... Opa, peraí, era tão fácil lá atrás, o negócio está ficando mais difícil, o negócio está ficando mais complicado. Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus nunca disse que você ia conseguir as coisas fáceis. Não, ele disse que você teria aflições, que o caminho é estreito, que a porta é apertada. Foi isso que Jesus ensinou. E aí quando você cai nessa realidade, opa, e agora? E agora? Você continua ou você volta atrás? E agora? A gente prossegue ou volta para a beira do rio? Só refrescando a canelinha, de vez em quando. O sol está quente, deixa eu ir lá. Não, irmãos. Quando você decide continuar, a Bíblia fala que estas águas elas já não estão mais nos joelhos, mas elas estão nos lombos. E aí, nós vamos começar nessa noite a ministrar aquilo que Deus ministrou no meu coração. O tema da mensagem é o peso das águas. Nós queremos o peso da glória. Sim? Nós queremos o peso do milagre. Nós queremos o peso do ministério. E o peso das águas? Irmãos, nós não podemos nos enganar com as coisas de Deus. O peso das águas, quando você está no rio de Deus, esse rio que nós estamos falando hoje, é o rio do Espírito, porque a Bíblia diz que Jesus é o rio
que flui. Jesus é a água, Jesus e o Espírito nos revelam quem eles são. E esse rio que nós estamos falando é o rio do Espírito de Deus. Quando você está com as suas águas na medida dos seus lombos, ou cintura, se você preferir, nessa fase, nesse momento, nessa situação, você está vivendo um momento de profundidade nestas águas. Aquilo que antes parecia confortável, quando você está nessa condição, as coisas já não são como antes. Porque quando você está nessa condição, já não dá mais para voltar atrás. Já não dá mais para você falar, eu vou voltar. Sabe por que tem muita gente que volta? Porque nunca sentiu o peso das águas. Sabe por que tem muita gente que desiste, que abre mão, que entrega ministério, que fecha igreja? Porque nunca sentiu o peso das águas do Espírito Santo na sua vida. O peso das águas, elas causam em nós algumas coisas. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite, porque se você está aqui e você está sentindo o peso das águas, você vai dizer, é isso aí mesmo. Mas se você está lá no conforto dos tornozelos, eu quero hoje instigar você, estimular você, atiçar você a entrar nesse rio. Eu quero hoje cutucar você, para você mesmo vir ver o que tem lá dentro. Porque a entrada é individual, ninguém pode levar você. Amém? O peso das águas. A primeira coisa que você vai ter com o peso das águas, a primeira coisa que você vai entender quando estas águas estiverem pesando sobre os seus lombos, você vai ter a certeza de que você fez a escolha certa. Sabe por que tem muita gente que não sabe o que quer? Sabe por que tem muita gente que duvida? Sabe por que tem muita gente que coxia em dois pensamentos, como a Bíblia diz, uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora está na presença, uma hora está no mundo? Porque não sentiu ainda o peso dessas águas. Mas, meu irmão, quando você sente o peso das águas do Espírito sobre a sua vida, você tem a certeza absoluta, eu fiz a escolha certa. Eu escolhi certo continuar. Eu fiz a melhor decisão, eu fiz a melhor escolha. Quando você tem essa certeza, quando você não se arrepende e não volta atrás, é porque você está sentindo o peso das águas de Deus sobre a sua vida. E se você entrou aqui nessa noite pensando em desistir, pensando em voltar, eu quero te convidar, meu irmão, vem sentir o peso dessas águas. Vem sentir o fluir destas águas sobre você. A segunda coisa. A Bíblia vai dizer que João e Pedro são os dois discípulos. Nesse momento, eles eram discípulos. Pedro, quando ele vê que Jesus está sendo crucificado, quando ele percebe que as coisas estão não correram como ele pensou, Jesus está preso, sendo crucificado, a Bíblia diz que Pedro nega Jesus. E ele volta, para ser pescador. Mas João, quando ele vê que Cristo está sendo crucificado, que Cristo está sendo morto, o que João faz? Ele segue Jesus. Por quê? Porque quando você tem peso das águas, você não consegue voltar. Ainda que esteja difícil, ainda que esteja contrário, ainda que você esteja perdendo, ainda que esteja te caluniando, ainda que esteja levantando falso contra você, ainda que a sua família esteja um caos, você não consegue voltar. Não consegue. Isso é fato, irmãos. Isso é fato. O peso das águas, ela nos dá a condição de mergulhar. Condição. Quem mergulha com as águas no tornozelo? Quem mergulha com as águas no joelho? Não dá. É impossível. Mas quando as águas estão sobre os lombos,
O peso dessas águas lhe possibilita mergulhar. Ela te dá essa condição. Mergulha. Agora tá. Você está na superfície certa. Você está na condição certa. Mergulha. Mas tem gente que quer mergulhar com as águas no joelho, no tornozelo. E aí dá ruim. E aí dá ruim, irmãos. Tem tanta gente que olha para a pastora, para o pastor Emerson. Nossa, eles são profundos, homens de Deus, mulheres de Deus. Uau, que bênção, mas não tem coragem de andar, mas quer viver o que tem na profundidade. Você só vai ter condição de mergulhar, nós cantamos, né? Ai, nós queremos transbordar, nós queremos mergulhar, nós queremos ir mais fundo, mas isso você só vai conseguir viver quando as suas águas já estiverem sobre os lombos, dando peso de Deus sobre a sua vida. Quando essas águas causarem em você o peso da responsabilidade, o peso da glória de Deus, o peso do comprometimento, o peso de ser a noiva, o peso de ser a igreja de Cristo, aí sim, essa condição de mergulho vai estar sobre a sua vida. Não há condição de mergulhar com as águas nos tornozelos e tem um pouco nos joelhos. Tem que ir mais fundo. A terceira coisa que existe no pesar das águas. O peso das águas nos trazem revelações das coisas do Espírito Santo de Deus. Irmãos, Paulo disse que as coisas do Espírito para muitos são, mas para nós é o poder. Isso você só vai descobrir com o peso das águas. E isso você vai compreender quando as águas já estiverem pesando sobre você. Aí você vai entender. Talvez hoje você entrou aqui com um monte de interrogação, não entendendo nada. Sua vida você não entende o que acontece, você não está entendendo nada, mas eu vim aqui dizer para você, não se preocupe. Se você continuar entrando nesse rio, as coisas de Deus vão começar a ser reveladas ao seu coração. Deus vai trazer entendimento ao seu coração. Eu me lembro quando eu me converti, eu li a Bíblia e eu achava que era em qualquer língua, menos português. Irmãos, eu não entendia nada. Eu li, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ai, meu Deus, o que é isso? Eu não entendia. Porque as águas ainda eram rasas. Mas, à medida que você vai entrando, à medida que você vai se permitindo viver, à medida que essas águas vão dando peso sobre os seus ombros, sobre a sua vida, você vai começar a entender as coisas do Espírito Santo. As coisas que Deus tem preparado para nós, a igreja, a noiva. Você vai começar a compreender as coisas que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para o seu futuro, para os seus filhos, para o seu ministério, para a sua geração. Aquilo que muitas vezes as pessoas não entendem é porque falta o peso das águas. Porque a compreensão das coisas do Espírito nunca vão estar no raso. As coisas do Espírito Santo nunca vão estar no raso, sempre vão estar na profundidade. O peso das águas, elas nos traz essas revelações. Revelações essas que muitas vezes nós não queremos descobrir. Sabia disso? Nós não queremos descobrir. Hoje as pessoas, elas estão, parece que programadas, eu não sei explicar, mas os cristãos hoje estão muito esquisitos, porque eles se contentam a aprender aquilo que nós ensinamos, mas não buscam, não oram, não se interessam em aprender, não se interessam em ter uma vida com Deus, não se interessam em ter a sua própria intimidade com Deus. Dependem de alguém, depende de um ministério, depende de um departamento, depende de alguma coisa. Quando o convite de Deus é para você vir ter uma vida de intimidade com Ele, porque Ele tem coisas a revelar ao seu coração.
E é no pesar das águas que as correntes ficam mais agitadas. Ah, essa é boa. Porque enquanto a gente está lá no rio, na superfície, na parte mais rasa, as águas são mais tranquilas, não é assim? Mas à medida que a gente vai entrando para o profundo, mais fundo, as águas ficam mais agitadas. As correntes ficam mais pesadas. Não é, Franzinha? É assim. É assim que é. Essas correntezas que se agitam ao pesar das águas, quando essas águas já estão nos nossos lombos, são situações que Deus provoca. Porque quando você está mergulhado no rio de Deus, irmão, o diabo não toca. Já começa por aí. Situação na sua vida não é, é o diabo, é nada. Quando você está vivendo na profundidade, na presença de Deus, o que acontece na sua vida é Deus provocando em você alguma reação. Eu aprendi isso. É Deus dando uns... Porque, irmãos, fala pra mim, é confortável ficar na praia com as águas até os lombos, não é? A gente fica lá, não vai afundar mesmo, tá sentindo o chão, tá fresquinho, tá confortável, no fundo a água é mais quentinha. Não é assim? A gente está lá. Só que quando as ondas ficam agitadas, quando as águas ficam mais agitadas, ou você volta. As correntezas na nossa vida, que eu posso aí dar o nome de dificuldades, problemas, situações adversas, tribulações, aflições, como a Bíblia diz, nas águas de Deus são possibilidades. Nas águas de Deus é Deus dizendo para você, e agora? Você vai mergulhar ou vai ficar aí parado? Sabe, porque chega uma hora, irmãos, que ou a gente mergulha, ou a gente fica estagnado. Ou a gente para. Ou a gente não recebe nada, ou a gente não vive mais nada novo. Porque mergulhar na presença, mergulhar no rio, mergulhar no Espírito Santo, é quando você diz, agora eu não tenho mais para onde correr. Agora eu não tenho mais recurso. Agora eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais o que fazer. Eu preciso mergulhar. As correntezas, as dificuldades, muitas vezes que nós reclamamos, que nós falamos, ai Senhor, por que isso, por que aquilo, por que está acontecendo isso comigo, ó céu, ó chuva, ó sol. São possibilidades, é o Espírito Santo dizendo, está na hora de mergulhar. Está na hora de ir fundo, está na hora de sair daí e começar a tirar os pés do fundo. A superficialidade nunca será o nosso lugar. Nunca. E a igreja tem vivido esse momento de superficialidade. Tá tudo bom, não é assim? Não existe mais aquele negócio assim que incomoda você, sabe? Que tira você, que desperta você na madrugada. Que faz você se sentir incomodado. Não, isso não está bom, eu preciso de mais. Não, esse negócio está muito pouco, Senhor, eu quero mais. Não, a gente está vivendo esse momento, está tudo certo. Se tiver mover, tá bom, se não tiver também tá bom. Se Deus encher, tá bom, se Deus não encher também tá bom. Responsabilidade, presença. Sabe o que falta hoje nas pessoas? Presença. E não tem como ter a presença sem viver a palavra. Não tem, é impossível. Você pode até viver um movimento na hora do culto. Você pode até sentir um arrepio na tua espinha. Você pode até levantar a mão na hora do louvor, mas se não viver a palavra, você nunca vai receber a presença. É condição, irmãos. Você nunca vai receber a presença de Deus.
E isso você só vai compreender, você só vai entender quando você não estiver mais na margem, quando você não estiver mais na superfície, mas quando você já estiver mergulhado, porque quanto mais fundo você vai, menos vontade de voltar você tem. Quanto mais você se aprofunda nas coisas de Deus, menos vontade das coisas da terra você tem. Quanto mais você conhece o Espírito Santo e você se torna amigo dele, como a palavra de Deus diz, quando ele passa a ser o seu conselheiro, quando ele passa a ser o seu amigo, quando ele passa a ser o seu ajudador, quanto mais você se aprofunda no Espírito Santo, menos você precisa dos homens, menos você depende dos homens, menos você espera dos homens, menos você fica esperando que alguém bata no seu ombro, te dê a paz do Senhor. Não, meu irmão, quando você está nesse nível, a dependência é só de Deus. A confiança está em Deus. A palavra de Deus diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós que estamos no profundo faremos menção do nome do Senhor. Sai do raso. Sai. Se você pudesse ver o que tem aqui, se você pudesse experimentar o que tem aqui, aquilo que os olhos não viu, o coração não sentiu, e a boca ainda não falou, é isso que eu tenho preparado para você. Para você quem? Para você, igreja. Para mim, igreja. Mas sabe por que nós não vivemos? Porque nós não temos coragem de entregar o controle remoto para Deus. Porque nós não temos coragem de mergulhar. Quando você mergulhar, você vai viver dependência, confiança na presença do Senhor. Quando se mergulha nesse rio, e é engraçado que aqui não fala que o homem sabia nadar. Você ouviu falar aí no texto? E o homem que sabia nadar, mergulhou. Não precisa saber nadar. Não precisa. Ah, não vou mergulhar porque eu não sei nadar, Senhor, senão eu vou morrer. Não, irmão, não precisa saber. Porque é lindo quando eu lembro desse texto. Toda vez que eu acho que eu não vou conseguir fazer algo, desenvolver algo, eu lembro que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Se você não sabe nadar, o Espírito vai te ensinar. Ah, eu não nado, pastora, porque eu não sei como é. Isso não é desculpa. Porque o Espírito vai ensinar você. O Espírito vai conduzir você a mergulhar e a nadar nas águas de Deus. As águas de Deus, elas são tão profundas, que você vai nadar, e nadar, e nadar, e nadar, e nadar, e nadar, e nadar. E elas nunca vão se esgotar. Ah, irmãos, as águas de Deus são inesgotáveis. João disse isso. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 4, aquele que bebe da água que eu dou, do seu interior, fluirá um rio de águas vivas, que jorram para a eternidade, inesgotável. Ah, pastor, eu já mergulhei, já nadei aí um tempinho. Tem mais. Ainda dá para continuar nadando. Ainda dá para viver coisa nova. Ainda dá para experimentar coisas diferentes na presença de Deus. Você ainda tem a possibilidade, porque essa água não acaba. Porque esse rio não tem margem para o outro lado. Ele só tem margem do ponto de partida. Não tem margem. Você olha e fala, não tem fim. Tem que continuar nadando, 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 nadando. O Espírito Santo de Deus,
é o mais interessado em se revelar a você do que você imagina, meu irmão. Deus, ele tem tanto interesse, mas tanto desejo de se revelar, de se mostrar à sua igreja, de se apresentar à sua igreja, mais do que você imagina. Mas nós, muitas vezes, estamos felizes com o anjo, não é? Mas Moisés disse: não, Senhor, anjo não. Eu quero a tua presença. Ah, não, Senhor. Não adianta mandar querubim, serafim, arcanjo, profeta. Não, Senhor, eu quero a sua presença. A presença, irmãos. Você precisa desejar conhecer a presença, aprender da presença, viver com a presença, caminhar com a presença de Deus. Porque essa presença, ela é uma fonte inesgotável sobre as nossas vidas. E quanto mais nós recebemos de Deus, mais nós estamos preparados para dar de Deus às pessoas. Eu terminei de ler esse texto e eu fiquei muito invocada, porque quando ele diz que mergulhou, a Bíblia diz que Deus volta ele para a margem. Eis que eu voltei da margem e vi uma abundância de árvores, de uma banda e de outra banda. E disse então: estas águas saem para o oriente e descem a campina. Essas águas, elas tinham um destino. Vocês viram aqui? Elas estavam fluindo, mas elas tinham um destino. Era o oriente. O oriente era o deserto. As águas de Deus, elas têm um destino. E é o deserto do meu e do seu coração. Estas águas, elas não ficam fluindo em qualquer jeito, em qualquer lugar, não. Elas têm um destino certo. Elas têm um alvo. É o meu e o seu coração. E entraram no mar, e sendo levadas ao mar, sairão as águas. Aí ele fala que ele vê as árvores, e quando você ouve falar de árvore na Bíblia, você vai entender que árvores são cristãos, são pessoas que nasceram na presença de Deus, que cresceram, porque nós somos aqueles que damos frutos para o Senhor. Somos a figura da árvore na Bíblia. E ele diz assim: eu voltei para a margem, quando eu voltei eu vi várias árvores. E essas águas, elas corriam para a região do Oriente. E quando essas águas, esse rio, ele ia para o Oriente, ele entrava no mar. A igreja é essas águas que correm. O mar é esse mundo que nós estamos. E aí vai dizer que quando esse mar recebe essas águas, por onde essas águas passavam, tudo que estava morto, revivia. Tudo que estava sem vida, voltava a viver. Tudo que esse mar que está dizendo aqui é o mar morto. O mar morto, todo mundo sabe que é um mar que tem uma quantidade de sódio e que não pode ter vida. Mas quando essas águas que corriam do trono, que corriam do altar da casa de Deus, que é quando ele vê, tem a visão, essas águas, elas entram no mar. E tudo aquilo que estava morto começa a reviver. Você é essa água. Meu irmão, você é essa água. Você é essa água que traz cura. Você é essa água que traz vida. Você é essa água que traz restauração. Você é essa água que quando aonde você coloca a planta dos seus pés, o diabo tem que ir embora. Que aonde a morte está reinando, a vida começa a brotar. Você é essa água. A água é a igreja de Cristo estabelecida para trazer vida através do nome de Jesus. Através do nome de Jesus. Mas você só vai viver isso. Você só vai ter a compreensão de quem você é. Você só vai ter a compreensão daquilo que você pode em Deus quando você sentir o peso das águas. O peso das águas sobre a minha vida e sobre a sua vida nos faz ser estas águas que entram e que curam, que entram e que transformam, que entra e que restaura,
que entra e que cura. Você quer ser água de Deus aí, meu irmão? Eu profetizo que quando você entrar lá na sua casa, vai haver cura. Que quando você colocar a planta dos seus pés lá na sua casa, sua família vai ser restaurada. Que vai fluir, não só aqui na igreja, no culto, mas vai começar a fluir também lá, aonde você está. Vai começar a fluir algo novo de Deus. Mas para isso você precisa desejar o peso das águas. Quem deseja o peso das águas aqui? Vocês querem mesmo? O peso das águas. O peso das águas. Quando a gente nada muito, no outro dia, quando a gente... Eu, pelo menos, né? Eu sou meio mole, mas quando eu volto da praia, eu fico uns 3 dias aí para me recuperar do cansaço. Verdade. Eu fico cansada. Porque quando você tem filho pequeno, você não fica na margem, né? Né, Pri? É no mar toda hora, que eles querem ficar na água. As crianças querem a água. E aí, eu fico uns 3 dias para me recuperar do cansaço físico. Fico esgotada. Nossa, eu estou cansada. Eu sinto ainda, depois de horas, o peso das ondas batendo nas costas. Não é assim? Se você quer viver o peso das águas, você vai ter que se esforçar. Você vai precisar aprender muitas vezes a conviver com cansaço físico. Tem gente que está cansada e não vem para o culto. Irmão, se você só vai vir para o culto no dia da sua folga, aí se Jesus voltar e você estiver trabalhando, você está encrencado, não está não? Não, meu irmão. Quando você sente o peso das águas, você sente o cansaço. Bate sim, às vezes um esgotamento, um cansaço. Nossa, que peso. Você acha que é fácil pregar? Sentir o peso dessas águas? De subir no altar e pregar? Não. Eu falo lá em casa, nossa, quando eu prego, eu chego em casa tão cansada, mas tão cansada, que a primeira coisa que eu faço é tirar a roupa e deitar, porque eu sinto um cansaço físico, um esgotamento tão grande, que eu não tenho ânimo de fazer nada. Eu fico, Felipe, troca o Samuel para mim. Amor, põe o Samuel na cama, porque eu fico cansada. Porque o peso das águas estão sobre as nossas costas. Não tem como você viver o peso das águas de Deus sentado, confortável, aí no seu lugar. Não tem como você viver o peso das águas e nem as experiências que existem no rio de Deus, sentadinho, esperando alguém servir você um pãozinho, um vinho na sua mão. Não. Você precisa estar disposto. Senhor, eu não sei o que tem nessas águas, mas eu vou lá. Senhor, eu não conheço o que está aí embaixo, mas eu quero conhecer. Senhor, eu ainda não vi o que existe por baixo destas águas, mas eu quero ver. Eu quero ver. Senhor, eu sei que eu não mereço, mas mesmo assim eu quero ir. Irmãos, para de ficar se contentando com o que você já tem, sendo que Deus tem mais. Para de ficar se contentando com quem você é, se Deus pode fazer você ir além. Para de ficar se contentando ou se comparando com alguém, se aquilo que Deus tem para você, se aquilo que Deus quer fazer de você é algo inédito, ninguém nunca viu, ninguém nunca vai ver. Aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida não é igual ao que Ele fez na vida de ninguém que está aqui ou que passou por essa terra, é algo novo. A gente fica se comparando. E Deus quer fazer algo novo na sua vida, mas o que eu preciso fazer? Mergulhar. Mas o que eu preciso ter para mergulhar? Coragem, fé, disposição, ânimo. Igreja, aonde estão os escolhidos? Nós acabamos de vir de um congresso de chamados. Cadê os chamados? Cadê os escolhidos desde o ventre?
Cadê aqueles que foram separados, que estão escondidos na aljava de Deus? Cadê? Cadê? Muitos deles, sabe onde estão? Na margem do rio. Muitos deles estão se contentando em sentir o frescor nos seus joelhos. Muitos deles estão até com as águas nos lombos, mas não querem mergulhar. Eu quero convidar você nessa noite, meu irmão, a mergulhar na presença de Deus. Não é na presença do pastor, não é na presença da pastora, não é na presença do seu líder. Não, mas é mergulhar na presença do Espírito Santo. É fechar os seus olhos aqui para que Ele abra os seus olhos lá, para que você possa ver o que tem lá. Sabe o que é o nosso maior conflito como igreja? Nós vivemos na terra, naturalmente, porque você é homem, amém? Você não é um anjo. Quem é homem aqui? Mulher? Você não é anjo. Então você é natural. Você precisa comer, você precisa beber, você precisa dormir, você precisa trabalhar. Você é um ser humano normal. Entre aspas, mas normal. Mas, ao mesmo tempo que você vive a sua vida aqui, naturalmente, você precisa, como igreja, colocar o seu coração nas coisas do céu. Você precisa entender que o que tem lá é maior, é melhor. E que para você viver o que tem lá, você tem que desapegar do que tem aqui. Mas muitos de nós queremos viver aqui, receber as coisas de lá, e com o nosso coração aqui. Não é assim? Nós queremos as coisas do céu, nós queremos experimentar, mas o nosso coração está aqui. Hoje é noite de mergulhar, meu irmão. É noite de entrar. Se você está lá na margem, lá, olhando para a profundidade, olha que legal, nossa, que profundo, nossa, que Deus maravilhoso. Ele chama você pelo nome e diz: vem, vem, que eu tenho coisas novas para fazer na sua vida. Vem, que eu tenho algo novo para realizar na sua história. Vem, vem. Porque se você pensa que você vai afundar, tem uma corda que segura. Tem uma corda que te sustenta, que é a minha palavra, que é o meu evangelho, que é a minha presença. Pode subir, Ministério de Louvor. Que é a minha glória. Não adianta você desejar glória. Não adianta você desejar a viver coisas extraordinárias com Deus, porque você nunca vai viver isso estando no raso. Para viver coisas profundas, intensas, que marquem a sua história. Meu irmão, que marquem você ao ponto de você ser transformado, ao ponto de você deixar de ser quem você é hoje para ser uma nova pessoa, uma nova criatura em Deus. Você vai precisar mergulhar. Só que é interessante, porque o rio existe. Ele chama, mas a escolha é sua.